momento eu quero convidar você a ir na sua casa, a estar conosco, louvando e adorando ao Senhor. Nós, da Igreja Evangélica Congregacional de Alcântara, temos esse cuidado com as nossas crianças. Queremos levar a palavra de Deus aí bem pertinho de você. E nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos a Deus. Vamos orar juntos ao Senhor. Faz assim comigo, olha, 5 dedos nesta mão, outros 5 nesta mão. Cruzo agora todos eles para fazer minha oração. Feche os seus olhos e ore assim ao Senhor comigo. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, porque tu és Rei, porque tu és Deus. Senhor, nós te louvamos pela nossa igreja, pelas nossas crianças. Te pedimos, Deus, que cuide de nós, que cuide de cada criança, que elas se sintam abraçadas por Ti neste momento. Senhor, cuida, Senhor, de cada lar, de cada casa. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E nesse mesmo momento, eu convido você a louvar comigo o cântico que diz que o coração da menina e do menino que tem Jesus é diferente. Não é triste, assustado, aborrecido, zangado, mas ele é feliz e sorridente. Vamos louvar ao Senhor no 3, hein? 1, 2, 3, vamos lá! Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra: quem do agiou andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, e o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra: quem do agiou andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Muito bem, que o seu coraçãozinho esteja assim, que ele seja assim, diferente, cheio do amor de Deus. Que o Senhor venha habitar junto de você. E eu convido você a louvar também ao Senhor com o cântico que diz que eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. De novo, eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Sem parar, nós precisamos do nosso Deus. E nesse momento eu quero compartilhar também com você um versículo da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem orientações para nós, orientações importantes, é a palavra do nosso Deus. E aí eu quero compartilhar com você o texto que está em Salmo 4, 3. Esse texto diz que o Senhor Deus ouvirá quando eu o clamar. Você sabe o que é clamar? Clamar é pedir, é falar. Muitas vezes é quando nós pedimos ao Senhor incessantemente. Nós precisamos clamar, levantar a nossa voz e orar e pedir ao Senhor, e Ele enviará para nós aquilo que nós precisamos. Vamos junto comigo? Novamente com a tia Margarete? Vamos falar esse texto da palavra de Deus?
Primeiro, a referência, o endereço dele na Bíblia. Ele está em Salmo de número 4, verso 3, tá bom? Salmo 4, 3. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Então, clame ao Senhor, que Ele vai ouvir a sua voz todos os dias, em todo momento. E eu quero compartilhar com você também uma lição bíblica da palavra de Deus. Sabe, comecei a pensar que muitas pessoas, nós mesmos, muitas vezes queremos fugir de pedidos, de ordens. Às vezes a mamãe pede uma coisa, o papai, ou eles dão uma ordem e a gente não quer obedecer. Às vezes, até os adultos, eles querem fugir daquilo que lhes é pedido por Deus. Pois é. E aí, a gente toma outros lugares, vai para outros lugares que não são da vontade de Deus. E isso é desobedecer a Deus. Bom, eu quero falar com vocês neste dia sobre o profeta Jonas. Jonas, ele foi um profeta de Deus. Profeta é a pessoa que fala para as outras pessoas aquilo que Deus quer que ele fale. Aquilo que a mensagem de Deus, aquilo que Deus quer falar, o profeta, ele faz esse serviço, esse trabalho de levar a palavra e aquilo que Deus quer falar às pessoas. E Jonas era um profeta, ele levava a palavra de Deus a todas as pessoas. E Deus, certo dia, falou para Jonas: olha, Jonas, você deve ir levar a minha palavra para Nínive. Aquele povo precisa se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Eles precisam conhecer o meu amor. E aí Jonas, ele recebeu essa tarefa de Deus. E sabe, Jonas não quis obedecer a Deus. Jonas desobedeceu. Ele colocou na sua cabecinha que ele não devia obedecer. Talvez porque aquela terra, aquelas pessoas eram pessoas violentas, pessoas malvadas. E Jonas ficou com medo de não dar certo e até de acontecer algo com ele lá naquela terra. Então Jonas resolveu fazer outra coisa. E ele quis fugir da presença de Deus e daquilo que Deus havia lhe pedido. Jonas foi para uma cidade chamada Jope, comprou passagens para ir para outra cidade, que não era a cidade de Nínive, onde Deus havia pedido que ele fosse. E nesse momento Jonas pecou diante de Deus. Jonas fez algo que desagradou ao Senhor. E aí, Jonas, lá na cidade de Jope, ele comprou a sua passagem, comprou os seus ingressos, o seu bilhete para entrar num grande navio e ir para outra cidade. Ele estava indo para a cidade de Tarsis, onde Deus não havia mandado que ele fosse. E Jonas comprou sua passagem e entrou nesse grande navio e ele foi lá para o fundo do navio. Ele foi lá para o fundo para ele dormir, descansar e ficar longe das pessoas. Jonas sabia que ele estava desobedecendo a Deus. E sabe, Deus, ele sabe todas as coisas sobre nós. Ele nos conhece, ele sabe do nosso coração, daquilo que nós fazemos. Deus, ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. Ele criou você do jeitinho que você é. A palavra de Deus em Jeremias diz: eu amei com amor eterno. Deus te ama, Ele te formou, sabe, crianças? Ele formou você, Ele ama você como você é. E isso está registrado na palavra de Deus. O Senhor, Criador dos céus e da terra, o soberano Deus, Ele ama você da maneira que você é, do seu jeitinho. E Deus, então, amava também a Jonas. Deus queria que Jonas o obedecesse, mas Jonas fez o contrário ao pedido de Deus. E então, mesmo assim, Deus cuidou de Jonas. Deus teve zelo por Jonas. Deus
cuidou dele naquele momento em que ele estava em desobediência ao Senhor. E aí, sabe, lá naquele navio, algo que Jonas não esperava aconteceu. Ninguém esperava que aquilo acontecesse. Uma grande tempestade. Olha, crianças, uma grande tempestade. Os ventos começaram a soprar forte. E muito vento, as ondas gigantescas, imensas ondas vieram diante daquele navio. E sabe, os tripulantes, as pessoas que estavam naquele navio, elas ficaram apavoradas. E agora o que nós vamos fazer? Eles acharam que eles iam morrer. E eles começaram a clamar os seus deuses, deuses que não são o Deus verdadeiro. Mas eles começaram a clamar o seu Deus e eles tiveram a atitude de jogar fora as coisas que eles tinham dentro do navio, toda a sua bagagem, todas as suas coisas, eles começaram a lançar no mar, mas nada fazia efeito, nada dava certo. E aí, os marinheiros ficaram apavorados, cada vez com mais medo. E o capitão daquele navio, sabe, crianças, ele encontrou Jonas dormindo. Jonas foi dormir no fundo, lá embaixo, para ele ficar longe de todo mundo. E o capitão daquele navio o encontrou naquele lugar e falou: olha, levante-se e vá clamar ao seu Deus, porque nós estamos prestes a morrer. E aí Jonas se levantou, tomou conhecimento de tudo aquilo que estava acontecendo. Jonas estava lá dormindo e não estava vendo nada daquilo. E naquele momento ele tomou conhecimento do que estava acontecendo com eles. E aí lá naquele navio, Jonas disse: olha, é culpa minha. Tudo isso que está acontecendo fui eu que causei, porque eu desobedeci a Deus. E os marinheiros falaram: e como você fez isso? E agora? Como que a gente vai fazer? E aí Jonas disse: me joguem no mar, me lancem no mar e tudo vai passar. E então Jonas, quando disse isso, os marinheiros apavorados acharam assim: mas Deus vai nos punir se nós jogarmos você, porque Jonas morreria. E aí tentaram de outras formas, mas nada eles conseguiram. Não tiveram êxito em nada do que eles fizeram. Eles não conseguiam resolver aquela situação. E aí então eles resolveram fazer aquilo que Jonas havia dito e lançaram Jonas na água do mar. E lá, naquele mar tão grande, tão fundo, Jonas foi lançado. E naquele momento a tempestade parou. O vento cessou e as águas do mar se acalmaram. E aqueles marinheiros, eles perceberam que tudo aquilo era obra do nosso Deus, que o Deus que Jonas servia era o Deus verdadeiro. E aí, esses homens, eles se arrependeram, eles reconheceram que Deus é soberano, é o Rei dos Reis. Eles reconheceram que eram pecadores, que tudo que eles pensavam, diziam, sentiam e faziam de errado, que desagradava a Deus, era pecado. E eles precisavam reconhecer Deus como o soberano Criador de todas as coisas e reconhecer que o sangue de Jesus lava de todo pecado. Que Deus tem um amor tão grande e nós precisamos reconhecer isso, que o Senhor Jesus, ele veio ao mundo para morrer na cruz, para nos perdoar os pecados. Tudo aquilo que pensamos, falamos, sentimos e fazemos que não agrada a Deus, que entristece o coração do nosso Deus, é pecado. E esse pecado ele pode ser lavado pelo sangue de Jesus. Caso contrário, nós vamos sofrer a punição do pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele nos deixa distante desse amor, nos deixa longe do nosso Senhor. E nós precisamos reconhecer que somos pecadores e receber a Jesus no nosso coração. Somente o sangue de Jesus
Ele pode fazer do nosso coraçãozinho branco, limpinho, para que o Senhor Jesus habite em nós, para que o seu Espírito Santo esteja conosco. E aqueles homens, eles se renderam aos pés do Senhor. E Jonas, que foi lançado no fundo do mar. E agora? O que aconteceu com Jonas? Será que ele morreu? Não. O Senhor Deus, ele cuidou de Jonas, mesmo Jonas estando no fundo do mar. Ele enviou um grande peixe, um peixe enorme, que a gente não sabe o que era. Poderia ser uma baleia, poderia ser um outro peixe, mas a Bíblia nos assegura que era um peixe muito grande. E esse peixe engoliu a Jonas e Jonas ficou lá na barriga do peixe. E lá, naquele lugar muito estranho, porque eu não imagino como seria estar na barriga de um peixe. E aí lá naquele lugar tão estranho, Jonas orou ao Senhor e confessou a Deus o seu pecado. E o Senhor perdoou a Jonas. O Senhor recebeu aquele pedido de perdão de Jonas. Jonas fez a sua oração e confessou a Deus que ele estava pecando, que ele havia errado e que ele precisava do amor de Deus. E para você, criança, que já recebeu o Senhor Jesus no seu coração, que o Senhor Jesus já mora, você já o reconheceu como Salvador da sua vida, a Bíblia nos assegura que o Senhor ouve quando nós clamamos. Ele ouve a sua oração em momentos de tristeza, em momentos de aborrecimento. Ore ao Senhor, que Ele está pronto a ouvir a sua voz. Nesse momento em que nós precisamos estar somente nas nossas casas, nesse momento em que nós precisamos obedecer regras que nos são impostas, nós podemos orar ao Senhor e colocar diante dele aquilo que está dentro do nosso coração. E Ele vai nos ouvir, e Ele vai cuidar de nós, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar da sua casa. O Senhor Deus nos assegura disso. E eu convido você a mais uma vez orar a Deus nesse momento. Vamos orar juntos? Feche os seus olhos e coloque o seu coraçãozinho diante de Deus, que Ele vai ouvir você aí mesmo onde você está na sua casa. Senhor, Deus, nosso Pai eterno, nosso Pai bondoso, que cuida de nós. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és um Deus grande, que Tu és um Deus que nos ama. Senhor, Tu ama cada criança individualmente. Tu ama, Senhor, cada um de nós. E, Senhor, nós reconhecemos que Tu tens o controle de todas as coisas, do vento, do mar. Senhor, Tu tens o controle das doenças e de tudo que nos cerca, Pai. Colocamos diante de Ti as nossas vidas e Te pedimos, Senhor, nos guarda. Livra-nos, Pai, assim como Jonas recebeu, Senhor, perdão pelos seus pecados. Perdoa-nos, Deus. Salva a nossa terra, Pai. Cuida de cada criança. Nos ajuda, Senhor. Nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agora, nesse momento, lembrar você que na descrição desse vídeo vai ter lá em download as atividades que você pode pedir para o papai, para a mamãe, para a titia. Você vai imprimir essa atividade e vai reforçar o ensino bíblico. É só imprimir e você fazer as atividades. Tem atividade escrita, tem atividade de pintura, você pode escolher ou até mesmo imprimir as duas, tá bom assim? Nós queremos estar juntinhos de você em todo o tempo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! O próximo programa, hein, galerinha? Espero vocês. Siga a gente nas redes sociais.